Bom dia, meus amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus, bendito o nome do Senhor. Olhe para Cristo. Essa é a advertência da Escritura de canto a canto, porque ela aponta para Cristo. Olhe para Cristo porque Ele é a fonte de todas as coisas e o propósito de todas as coisas. Portanto, tudo aquilo que precisamos está nele, tudo aquilo que nós precisamos concorre para Ele. Olhe para Cristo. E nós estamos vendo a carta de Paulo aos Romanos. Agora vamos para o versículo 11 do capítulo 13, que diz o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo Paulo, como nós já dissemos, está aplicando a verdade do Evangelho. Esse Evangelho que é fantástico, uma necessidade do homem e que ele é a manifestação da justiça de Cristo Jesus e do Espírito Santo, que é santificador, que opera junto a Cristo, restaurando a criação. Cristo justificou e o Espírito está transformando. Uma obra que a Trindade realiza poderosa e graciosamente na sua criação. Então, ele está aplicando para o viver cotidiano dos cristãos. E observe que, nesse momento, quando ele diz assim: olha, vocês já perceberam que já se passou o tempo, portanto, nós estamos mais perto da redenção em Cristo Jesus do que antes. Esse texto, como em alguns outros, como aparece em Tessalonicenses, mostra que o apóstolo Paulo via a passagem de tempo, portanto, o decurso do tempo, como uma aproximação da vinda do Senhor Jesus. É claro que nós também estamos esperando isso, mas para ele, isso significa que nós temos que nos preparar. De fato, o Senhor Jesus não veio e restaurou a criação nem naquela geração, nem ainda aconteceu. Caso contrário, nós estaríamos vivendo no mundo debaixo do pecado. Todavia, cada vez se aproxima mais. E ele dá um sacode neles assim: olha, acorda. Você não percebe que está cada vez mais próximo? Você não percebe que o Senhor Jesus está para voltar? E vocês estão simplesmente se perdendo, se deixando levar com este mundo. Para que a gente veja melhor ainda isso, no capítulo 14, que veremos só posteriormente, ele vai mostrar o problema de haver confusões entre irmãos por causa de, ele chama de opiniões de fé. O que são opiniões de fé para ele? Comer isso aqui pode, não pode? Beber pode ou não pode? E esse dia e aquele dia devemos guardar ou não devemos guardar? Ele diz: por favor, nada disso importa. Cristo já resolveu. Em outras palavras, não deveriam se preocupar com isso, porque tudo apontava para Cristo e Cristo veio. Então, se preocupe com o que é importante. Então, é um sacode necessário que sempre, toda geração precisa receber. Minha gente, quanto mais o tempo passa, mais próxima estará a vinda do Senhor Jesus. É claro que naquela geração se cumpriu Mateus 24, tudo aquilo que havia sido dito a respeito da queda de Jerusalém, mas é outra questão que nós não vamos tratar agora. O nosso ponto é que, de fato, o que ele está esperando é a restauração. O que ele está esperando é o novo céu e a nova terra. O que ele está esperando é exatamente o momento em que a gente vai descansar eternamente no Senhor, ou seja, que finalmente isso tudo aqui terá acabado. Então, se estamos esperando algo tão grandioso, já que estamos esperando algo tão maravilhoso, a restauração da criação, não deveríamos estar focados nisso? Você já pensou nisso? As pessoas estão brigando às vezes por nada, mixarias, mas algo tão extraordinário por vir. Então não deveríamos estar focados nisso. Então é isso que ele está nos chamando, inclusive, seguindo o texto, até o versículo 14, Romanos 13, ele diz: vai alta a noite e vem chegando o dia.
Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É interessante que não é só nessa carta, mas mais ainda, até eu diria, em outras como Coríntios, o apóstolo Paulo mostra que o cristianismo, naquele tempo, ainda estava precisando muito de ter uma vida realmente condizente com o Evangelho. Em Coríntios, Paulo vai bater firme na necessidade deles se santificarem para a glória do Senhor. Mas todas as cartas mostram. O que isso mostra? Isso mostra que nós já temos a justiça de Cristo, já fomos inseridos, mas o cristianismo, a igreja, o cristão em si, ele de fato precisa passar pelo processo de santificação. Bom, lembrando as palavras do autor aos Hebreus, em que ele diz que, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, tem que passar pelo processo, tem que caminhar nesse processo de santificação. E cada igreja que ele exorta, olha, abandona isso, abandona o pecado. Ele mostra que o processo de santificação tem que acontecer. Então, observe que, de um lado, não depende de nós a salvação. Ele não trata como perda de salvação, ele trata como um povo que, crendo na justiça de Cristo, precisa abandonar os pecados. Ou seja, realmente este período que é a nossa vida é o período para abandonar. Pecou, se arrepende, volta, segue em frente. Errou, se arrepende, volta, olha para o Senhor e segue em frente. Ou seja, não vivemos como se nossas obras alcançassem os méritos e a justiça de Cristo, porque isso já foi feito uma única vez, eficaz, suficiente, é a obra da cruz do Calvário. Ali Jesus nos comprou e então pertencemos a Ele, e então seguimos a partir dali com Ele, para a glória dEle, só que ainda somos pecadores. E aí, o cristianismo vai ser testemunha dos muitos pecados que se cometeu em toda a sua história até hoje. E qual é a palavra? Vamos parar com isso. Acorda e vamos seguir em frente, porque está mais perto, a gente precisa se santificar. Então, o sacode os irmãos abandone o pecado. Vocês precisam andar como quem está esperando Jesus voltar em breve, porque a santificação é um processo necessário. E ele continua dizendo: revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Veja, ele cita esses pecados, a grande probabilidade é que eles tivessem acontecido ou acontecessem aqui, ali e acolá. Normalmente o apóstolo Paulo não cita exemplos que não sejam reais. Ele não cita coisas que, mas Paulo, não tem ninguém fazendo isso, não tem nada disso acontecendo, não se preocupe, está tudo bem. Não, o apóstolo Paulo é muito direto e ele vai sempre na realidade de cada igreja, tanto que as cartas, elas costumam ser muito pessoais, até mesmo aquelas cartas, Efésios, Colossenses, que foram tratadas como cartas circulares. Não, olha, o conteúdo é muito similar e de fato há bastante repetição, mesmo se elas são pessoais. Você verá que tem as suas particularidades e ele está se dirigindo para um público específico. Então a repetição de certos assuntos é porque o evangelho é o mesmo, então não poderia ser outra forma, né? E todavia ele sempre aplica para a realidade da igreja. E o que acontece é que ele está realmente exortando a igreja: olha, não faz isso. Vocês precisam realmente olhar para o Senhor, vocês precisam realmente andar com o Senhor, vocês precisam realmente abandonar o pecado. E lembre-se, vocês estão esperando algo maior do que isso aqui. Isso aqui é temporário, vai passar, vocês estão esperando algo maior. Então olha para o Senhor, foca no Senhor, não nesse mundo. E, inclusive, citando outro texto do apóstolo Paulo, ele diz isso em Colossenses. Colossenses, capítulo 3,
o apóstolo Paulo, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então ele está esperando a manifestação de Cristo. Ele está esperando a glória do Senhor Jesus. Ele está esperando a vida eterna. Ele está esperando a manifestação do poder de Deus. Ele está esperando que de fato haja restauração. Aquilo que em Coríntios, 1 Coríntios 15, a partir dos 50, ele vai dizer: olha, nós vamos ser incorruptíveis, nós vamos ser imortais. Veja que isso não aconteceu. Então, portanto, jamais poderíamos aplicar isso àquela geração no advento da queda de Jerusalém. Ele está esperando uma restauração da criação, ele está esperando algo realmente que diz respeito a um novo céu, uma nova terra. Então, minha gente, olha para o Senhor. É fundamental esse ponto. Olhe para o Senhor. Foco. Coloque os seus olhos em Cristo, para que você tenha prazer no que Deus está fazendo na sua vida, para que você tenha prazer no processo de santificação, para que você tenha prazer em Cristo Jesus, para que você tenha prazer naquilo que Ele faz em nós. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vivam para o Senhor, esperem o Senhor, glorifiquem o Senhor, de forma que vocês vivam como quem espera Ele voltar. Lembre-se das parábolas do próprio Senhor Jesus, que nos adverte quanto à necessidade de estarmos sempre prontos para o Senhor. Afinal das contas, para morrer basta estar vivo. Então, olha para o Senhor Jesus. O que Ele está fazendo em nossas vidas é algo muito importante, processo de santificação. E é por isso que nós estamos sempre ouvindo da parte de Deus palavra que é aplicada profunda e especificamente à realidade de cada um, porque Deus fala as nossas necessidades mais profundas, a necessidade da santificação. Então, você olhando para Cristo terá prazer nisso, porque você estará consciente de que o Senhor está preparando você para a eternidade. Então, com os olhos em Cristo, vamos caminhando para o louvor da glória do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Obrigado porque o Senhor tem operado em nós, tem trabalhado em nós, o Senhor tem realizado coisas maravilhosas. Obrigado porque a nossa vida está em Cristo e é tudo que eu preciso, é tudo que nós precisamos, é tudo que a tua igreja precisa. Então, Senhor Deus, que os nossos olhos não se desviem do Senhor Jesus, para que possamos com alegria viver a nossa vida no Senhor e o Senhor seja glorificado em nós. Receba a nossa oração e tudo isso em nome de Cristo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.